Shalom Adonai, sejam muito bem-vindos ao nosso programa UFC, Unidos em Fé e Conhecimento. Esse é o nosso programa de todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, às 20 horas, você tem um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de aprender a palavra de Deus. E nós temos os propósitos, temos colocado o propósito, aliás, de estudar o Evangelho de João, e temos caminhado, já fizemos 2 aulas onde nós vimos a introdução ao Evangelho e o capítulo 1, verso 1 até o 18, já aprendemos algumas coisas aí. Semana passada nós falamos sobre a eternidade do Verbo, a natureza do Verbo, a divindade do Verbo, a habilidade criadora do Verbo. Nós vimos coisas maravilhosas semana passada e hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: o testemunho sobre Jesus, o Messias. O testemunho sobre Jesus, o Messias. Essa temática, ela vai dos versos 19 ao 51, mas hoje nós vamos trabalhar do 19 ao 34, senão ficaria muito extenso, muito material para você estudar, então nós vamos dividir em 2 partes. Hoje nós vamos do 19 ao 34 e semana que vem do 34 até o 51, ok? Então convido você a estudar isso conosco hoje, o testemunho sobre Jesus, o Messias, ok? Vamos então fazer uma oração agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui, antes de nós iniciarmos no texto das Sagradas Escrituras, amém? Querido Deus, Pai de bondade, misericórdia, nós estamos na Tua presença te louvando porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, pedindo ao Pai que Tu venhas aqui hoje ensinar-nos a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, explicar aquilo que o Senhor tem trazido à nossa mente, ao nosso coração, ao Teu povo, e que esse tempo seja um tempo de aprendizado, um tempo onde nós vamos passar aprendendo as belezas da Tua palavra, pois Tu és santo e poderoso. Agradecemos, ó Pai, e nos submetemos ao Teu poderio, porque Tu és fiel. Certo que Tu és bom, nós Te adoramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pegue então a sua Bíblia, capítulo 1 de João, verso de número 19. Verso de número 19. João, o apóstolo, vai nos apresentar agora o testemunho. João vai apresentar o testemunho de João Batista. E quem era esse João Batista? Deixa eu trazer aqui um pouco do contexto para a gente começar a entender esse texto aqui que o apóstolo está trazendo para nós. Primeiro você tem que diferenciar o apóstolo João de João Batista. Não são as mesmas pessoas. Por favor, não se engane, ok? Então, João Batista, quem era esse homem? Primeiro que ele é fruto de um milagre. Ele é fruto de um milagre. A sua mãe estéril e avançada de idade, seu pai também avançado de idade, eles têm uma visitação do anjo do Senhor. Zacarias, quando ele fazia o serviço sacerdotal, ele recebe a visita de um anjo ali, que diz que a sua esposa estéril vai gerar um filho na sua velhice, né? E ele até naquele momento duvida dessa palavra, porque aos olhos humanos era impossível. E ele perde a voz até o nascimento da criança. E nasce esse rapaz, esse garoto, já anunciando que ele faria coisas grandes aqui nessa terra. Se houvesse um versículo que pudesse resumir a história de João Batista, eu acho que se aplica bem aquele verso, capítulo 1, verso 15 de Lucas. O Dr. Lucas, ele traz bem esse conceito quando ele diz que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Certa vez, Maria, ela vai visitar Isabel, e quando as duas grávidas se encontram, as crianças se movem no próprio ventre
Então, desde o ventre, esse garoto aqui, João Batista, era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele não foi criado nos holofotes do palácio de Herodes, não, de maneira alguma. Ao invés disso, esse João Batista que nós estamos falando aqui foi criado nos desertos. Ele foi criado nos desertos, ali com o sol escaldante, talvez a sua pele ressecada do deserto, passando por noites geladas. Foi ali que ele foi criado, foi ali que ele aprendeu muitas coisas. Sua alimentação era uma alimentação tanto quanto diferente, comia mel silvestre e gafanhoto. Aí, esse gafanhoto é uma discussão, né? Alguns dizem que se tratava de um inseto, outros dizem que não, que era uma espécie de vegetal. Mas, diferente do que seja, a sua alimentação também era um tanto quanto diferenciada. E o fato é que ele vive longe dos holofotes do palácio, ele vive nos desertos, passando por uma preparação. E olha que interessante, na Bíblia nós encontramos vários outros homens que viveram também esse processo de preparação. Basta você olhar, por exemplo, para o próprio Abraão, que viveu também vários momentos no deserto, para Moisés, para o próprio Elias, que antes de se apresentar para uma grande multidão, passa por um processo de deserto. E é esse mesmo processo de deserto que João Batista está vivendo. Ele está vivendo no deserto agora, antes de se apresentar para a multidão que vinha ao seu encontro. O deserto foi a sua escola, foi o seu lugar de aprendizado. Deus forja grandes homens no deserto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem sabe você está num deserto, passando por uma dificuldade, por problemas, passando por aflições até mesmo. Mas é no deserto que Deus forja os seus soldados, que Ele ensina os seus guerreiros, os seus soldados. Pois bem, a Bíblia fala que ele vai aparecer pregando, e ele não aparece pregando em uma plataforma, em um púlpito, não aparece pregando nas ruas da cidade, muito menos no palácio de Herodes. Ele aparece pregando às margens do Rio Jordão. E o detalhe é que as multidões saem da cidade e se despencam até onde está o jovem pregador, trazendo a palavra. E a palavra não era uma palavra que amaciava os egos, como nós temos visto ultimamente. Não. A palavra que ele trazia era uma palavra de arrependimento, onde ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Demonstrai o fruto do seu arrependimento. E ali ele pregava, e ali ele batizava, e ali ele fazia coisas maravilhosas, e muita gente começa a sair da cidade e procurar João Batista e ser batizada por eles ali no Jordão. Só que isso causa uma certa comoção nas elites religiosas, nos religiosos do templo, no sinédrio. Ele vai então mandar uma comitiva com levitas, com sacerdotes, para visitar João, mas não era com o intuito de ouvir a sua mensagem, muito menos de se arrepender. O seu intuito era investigar quem era esse homem. Seria ele o Messias? Seria ele Elias? Seria ele o profeta de quem Moisés havia falado? Eles estavam preocupados. Embora a sua preocupação não fosse legítima, porque a sua preocupação não era com o bem-estar da obra de Deus, claro que não. A sua preocupação era com o bem-estar do seu bolso, né? Por quê? Porque a gente bem sabe, quando a gente estuda a história da Palestina, a história ali da época em que eles viviam, que o sumo sacerdote estavam corrompidos, os costumes estavam corrompidos, e eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus e que eram simplesmente para os seus próprios deleites. Então eles não queriam perder esse controle, queriam saber quem era esse homem que estava arrastando tanta gente para lhe ouvir. Então essa comitiva vai chegar a João e lhe perguntar quem ele era. Sobre esse ponto nós vamos ouvir então o testemunho de João Batista. E aqui eu destaco 3 pontos, né?
Três pontos que são essenciais para entender essa palavra, esse parágrafo aqui. Três pontos, três aspectos essenciais que João vai trazer para nós. Pegue aí o seu bloquinho de notas ou o seu caderno, a sua caneta e anote. Em primeiro lugar, João vai falar quem ele não era. E isso nós vamos ver dos versos 19 ao 21. Depois ele vai falar quem ele era. Quem ele era. Dos versos 22 ao 28. E depois ele vai falar sobre quem era Jesus a quem ele pregava. Versos de número 29 ao 34. Vamos então caminhar, vamos começar devagarinho, aprendendo a palavra de Deus com muita calma, com muita diligência, para cobrir os aspectos que são trazidos para nós aqui nesse texto. Então, em primeiro lugar, quem ele não era, verso 19 ao verso 21. Abra sua Bíblia aí, pegue a sua caneta e vamos anotar. Verso 19 ao 21, quem ele não era. Quem ele não era. Olha o que diz. Esse foi o testemunho que João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhes perguntarem quem ele era. Esses judeus que estão falando aqui é o Sinédrio. A galera do Sinédrio enviou esse povo aqui para investigar quem é esse João, quem é esse camarada que apareceu pregando arrependimento, quem é esse homem. Eles queriam saber, e ele vai testemunhar quem ele era. E olha lá o que ele vai dizer. Ele confessou, ele testemunhou, ele não negou. E o que foi que ele não negou? Declarou abertamente: não sou o Cristo. Se vocês estão pensando que eu sou o Messias, eu não sou o Messias. Então eles insistiram na pergunta, verso 21. Então quem é você? É Elias? É Elias você? E ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. Então ele estava dizendo: eu não sou o Cristo, não sou Elias e não sou aquele a quem o profeta falou, a quem Moisés disse que viria. Não, eu não sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou o precursor. Eu venho anunciar que o grande vem. Eu não sou o grande. Aqui, deixa eu abrir um parênteses só para aplicar rapidamente. Quantos hoje que usurpam o lugar de Deus, querem roubar a glória de Deus, se achando alguma coisa, não são nada e querem aparecer, dizer que são alguma coisa. João está dando a lição aqui dizendo: eu não sou. Eu vim falar sobre o eu sou, mas eu não sou. Hoje muitos correm atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de reconhecimento pelos homens, e era o que João estava dizendo: eu não sou. Embora as pessoas achem que eu sou o Messias, e talvez queiram até me colocar em um lugar que eu não tenho, eu não sou o Messias. Aliás, eu vou dizer quem eu sou, que é o próximo ponto aqui. Olha só o que ele vai dizer sobre quem ele era. Quem ele era. Quem João dizia que era. Verso 22 ao 28. Olha o que diz o verso 22. Verso 23, aliás. Ó, primeiro no verso 22 eles perguntam. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles. Quem é esse aqueles aqui? É o pessoal do Sinédrio, que queria saber quem ele era, que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio. Olha só, o que você diz a respeito de si próprio? Olha o que João vai dizer sobre quem ele era. E ele vai dizer assim, olha lá, verso 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele vai agora citar o profeta Isaías lá no capítulo 40, verso de número 3. Ele vai citar Isaías no capítulo 40, verso 3, aonde diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Ele está dizendo assim que ele era o preparador do caminho do Messias. Ele não era o Messias, ele era o preparador do caminho do Messias. Naquele tempo,
Sempre que um rei ia visitar uma província ou uma terra, sempre que um rei visitava uma província ou uma terra, ele enviava os engenheiros, enviava os servos, os escravos para preparar o caminho para a sua chegada, para aplanar a terra onde as suas carruagens reais passariam. E João está dizendo: eu sou aquele que vem antes, preparando o caminho para quê? Para a chegada do rei. Nós vimos semana passada, no capítulo 1, verso 1 ali, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que ali nós aprendemos? Que o eterno entrou no tempo e habitou entre nós. E é esse eterno que entra no tempo e habita entre nós que João está apresentando. Ele está dizendo: olha, eu não sou o Messias, mas eu sou aquele que prepara o caminho para a chegada. Ele está por aí. Ele está chegando muito em breve. O rei vai passar por aqui. Olha outro ponto. Olha o que ele vai dizer sobre ele mesmo. O verso 24 ao 26 diz assim, olha lá. Alguns fariseus tinham sido enviados, interrogando-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Os caras estavam enchendo a paciência de João. Então por que você está batizando? Você não é Cristo, você não é Elias, você não é profeta, por que você está batizando? Ele respondeu: eu batizo com água. Ele estava dizendo aqui que ele era o batizador. O batizador, mas ele não era o batizador com espírito. Ele era o batizador com água. Mais à frente nós vamos ver que havia uma diferença entre o batismo de João e o batismo de Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Ele era o batizador com água. Há um detalhe aqui que você precisa destacar quando você ler esse texto, que esse batismo que João se refere aqui não é de forma alguma o batismo cristão. Não é o batismo cristão. Uma vez que o batismo cristão ele só foi instituído após a ressurreição de Cristo. Esse batismo era um símbolo de arrependimento, embora ele não pudesse trazer um arrependimento interior. Ele trazia um símbolo de arrependimento. Então era esse o batismo que João estava trazendo. Mas outro ponto que João fala sobre si mesmo está na parte B do 26 até o 28. Olha o que diz aqui. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ele estava dizendo aqui que viria um, que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele está dizendo que ele era indigno de ser um escravo do Messias. Por quê? Porque a função de desatar as sandálias, lavar os pés, era de um escravo. E ele está dizendo: eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos pés dele. Quanta gente hoje se acha a última bolachinha do pacote. E Jesus, quando testemunha sobre João, diz que dos nascidos de mulher não houve um que fosse maior que João. E ele está se considerando indigno de desatar as sandálias dos pés do Messias. Ele está dizendo: eu sou menos que um escravo. Eu sou menos que um escravo. Olha, irmãos, hoje em dia, infelizmente, eu vi semana passada algo que me deixou chateado, angustiado. Eu vi uma cena que foi horripilante, foi triste, foi nojenta. Eu vi um certo cidadão que se intitula pregador da palavra descer de helicóptero em um estádio. E até aí tudo bem, talvez fosse o seu meio de transporte, ok. Mas o que acontece na sequência é triste. Porque esse homem entrou dentro de uma Ferrari, ostentando, e ele entra dentro do estádio, sendo filmado, dentro de uma Ferrari, aonde tinham milhares de pessoas ali ovacionando a sua chegada.
E ele entra com os braços abertos, como se fosse um Deus. Ovacionado pela multidão cega. Por fama. Se achando a última bolacha do pacote, ostentando. Perceba que isso é podre. Isso é podre. João está dando a lição dizendo: eu sou indigno de desatar as sandálias dos seus pés e ninguém maior. Jesus testemunha sobre João que não há ninguém maior, nascido de mulher, que fosse maior do que João. E esse homem aparece com toda essa pompa. E se você começa a pensar e olhar, você vê muitos outros que se acham deuses. Que porque estão sentados em um púlpito, uma plataforma, se acham melhor do que Deus. Nós não somos dignos de desatar as sandálias do Messias. É isso, meus irmãos. É isso que a palavra nos ensina. É isso que a palavra nos ensina. Mas em terceiro lugar, para caminharmos para a nossa conclusão aqui, João vai agora falar sobre quem era o Cristo. Ele vai testemunhar. Primeiro ele testemunhou sobre quem ele não era. Depois ele testemunhou sobre quem ele era. E agora ele vai testemunhar sobre quem é o Cristo. Sobre quem ele está falando. Olha o que diz o verso de número 29. Pega a sua Bíblia aí e caminha comigo no verso 29. Olha o que diz esse verso. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anota isso aí, olha, anota isso aqui, ó. Ó, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anota isso. Ele está falando que Jesus, o Messias, é o Cordeiro. E a palavra usada aqui para cordeiro é interessante. Por quê? Porque ela não traz a conotação de cordeiro manso, aquele que foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca. Não é um cordeiro manso que a palavra traz a conotação, mas traz a conotação do cordeiro que é levado ao matadouro como sacrifício. Como sacrifício. Jesus não aparece aqui como um cordeiro de mansidão, mas como cordeiro de sacrifício. Ou seja, Jesus é o cordeiro escolhido por Deus para expiar o pecado da humanidade, uma vez que o nosso pecado nos separa de Deus e exige que a justiça de Deus seja feita. Deus envia o seu Filho como cordeiro. Para quê, pastor? Para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Foi para isso que o cordeiro veio. Sobre esse cordeiro aqui, eu preciso destacar alguns detalhes. Por exemplo, qual é a missão desse cordeiro? Por que o cordeiro veio? Qual a missão do cordeiro? A missão dele é tirar, você anotou aí, tirar o pecado do mundo. A sua missão não é encobrir o pecado, não é desculpar o pecado, mas a sua missão é tirar o pecado. Essa é a missão do Cordeiro. Segundo ponto, qual é o alcance da missão do Cordeiro? O alcance da missão do Cordeiro é o mundo, ou seja, todas as tribos e raças. Jesus não veio apenas para os judeus. Jesus não veio apenas para, como defendia nos primeiros séculos, para aqueles que receberam a gnose, para os gnósticos. Não! Jesus veio para todos aqueles a quem o receberem, todas as tribos, raças e nações. É por isso que nós estamos incluídos, porque Jesus veio para mim. Jesus veio para você. O Hernandes Dias Lopes, ele tem ele faz um comentário muito interessante aqui. Olha só. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa, lá em Gênesis 22. Ele é o cordeiro suficiente para uma família, Êxodo capítulo 12. Inclusive, Spurgeon tem uma mensagem que se intitula
pequena demais para um cordeiro. É uma mensagem poderosa que ele prega em Êxodo. Não me lembro se é nesse capítulo, mas é em Êxodo. Depois ele diz assim: é suficiente para uma nação, Isaías 53. E o cordeiro é suficiente para o mundo inteiro. Ele cita agora o verso 29 do texto que nós estamos lendo. Jesus é suficiente para salvar a humanidade. Agora aqui há um detalhe que você precisa anotar isso. Precisa anotar isso, porque você já ouviu alguém dizendo assim: todos nós somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mentira. Pastor, como assim? Mentira. Nem todos são filhos de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção. A expiação não é universal. O sacrifício do cordeiro é suficiente para todas as pessoas. Ele é suficiente. Mas ele só é eficiente para aqueles que creem. Embora ele seja suficiente para todos, ele é eficiente para aqueles que creem. É necessário crer. Se não crer em Cristo, não é filho de Deus. Se não crer em Cristo, não é filho de Deus. E não adianta dizer que é, porque não é. E qual é a eficácia da missão do Cordeiro? Ele não apenas tirou o pecado do mundo, como ele ainda tira no presente, ou seja, o Cordeiro morreu há mais de 2000 anos atrás, mas os efeitos de sua morte continuam eficazes até hoje. Ele continua salvando. Talvez você esteja me ouvindo e ainda não recebeu o Senhor. Ainda não recebeu o Cordeiro. Hoje você tem a oportunidade de não mais ser criatura, mas se tornar filho. Aí você vai poder dizer: eu sou filho de Deus, porque eu creio, eu recebi ele em meu coração. Eu creio de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu confesso que ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. O seu sangue ainda continua salvando hoje. Próximo ponto é que Jesus tem a primazia. Olha o que diz os versos 30 e 31. Estamos encaminhando para a conclusão. Diz assim: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. João nasceu 6 meses antes de Jesus, então ele era mais velho que Jesus, então ele veio primeiro. Mas como que ele está dizendo que Jesus veio antes? Porque Jesus veio na eternidade, ou seja, Jesus era antes dele na eternidade. Ele entra na terra depois de João Batista, mas na eternidade ele já existia. Por quê? Porque ele é eterno. Novamente, falando sobre a primazia, sobre a eternidade do Verbo. Próximo ponto, verso 32, vai dizer que Jesus é o ungido de Deus. Olha só o que diz o verso 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Jesus recebe a unção do alto, a unção que vem de Deus. Imagina como foi lindo o dia em que João batiza Jesus. Não para um batismo de arrependimento, porque Jesus não precisava se arrepender uma vez que não tinha pecado, mas para que se cumprisse a palavra de Deus. E quando ele se batiza, ele recebe o testemunho, quando desce o Espírito Santo. Ele é ungido de Deus. Deus fala: esse é o meu filho, a quem me comprazo, a ele ouvi. Um dia, Jesus entra na sinagoga em um sábado e vai pegar o livro para ler. E ele lê o profeta Isaías, onde diz: hoje se cumpriu a profecia, porque ele me ungiu. Olha só, ele me ungiu. Ele é ungido de Deus para pregar, para anunciar o ano aceitável. Ele era ungido de Deus. É isso que João está dizendo aqui.
Jesus, ele vai dizer aqui, João vai dizer que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Lembra que eu disse que o batismo de João era um batismo simbólico para arrependimento externo? O batismo de Jesus com o Espírito Santo é um batismo interior. É aquele que muda por completo a vida do ser humano. Só Jesus pode batizar dessa forma. Enquanto João podia celebrar um ritual externo, o de Jesus realizava um batismo interno com o Espírito Santo. Olha o que diz o verso 33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer, permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ou seja, transforma você interiormente. Esse é o homem a quem ele está testemunhando. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E esse é o último ponto sobre o testemunho de João. Ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele vai concluir o testemunho sobre quem é Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus. Ou seja, João afirma categoricamente que Jesus é eternamente gerado do Pai, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tem a mesma essência, a mesma substância, é luz de luz. Ou seja, Jesus é Deus. Ele é Deus. É isso que João está trazendo. Olha que testemunho maravilhoso para concluirmos o nosso raciocínio. João testemunha quem ele não era, não queria glória para si mesmo. Depois ele testemunha quem ele era. Ele era aquele que anunciava aquele que viria. Ele era aquele que era indigno de ao menos desatar as suas sandálias. E agora ele vai falar sobre quem era aquele que ele anunciava, que era Cristo. Ele estava testemunhando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que tem primazia, o que é ungido de Deus, o que batiza com o Espírito Santo e o que é o Filho de Deus. Deus, coigual a Deus, da mesma substância de Deus. Esse é o testemunho de João. E aqui nós concluímos nossa reflexão de hoje, nosso pensamento de hoje, nossa exposição desse texto. Que esse texto, irmãos, possa falar ao seu coração. Que você possa ser abençoado por Deus através dessa palavra, no nome de Jesus. Que o Senhor possa esclarecer na sua mente. Pare esse vídeo, volte esse vídeo, ouça com calma até você entender o que o texto está dizendo. Esse é o nosso propósito. Unidos em fé e conhecimento é trazer para você conhecimento das Escrituras Sagradas e te deixar cada vez mais afiado na palavra, entendendo as verdades, para viver uma vida de santidade. Amém? Que Deus possa te abençoar. Meus irmãos, se você deseja nos abençoar, venha nos abençoar com uma colaboração. Você pode nos abençoar através do Pix, ok? No 43, está aí na sua tela, 9980-8603. A nossa chave Pix é 43999808603. Nos abençoe a nós melhorar esse programa, a nós caminharmos em Deus. Então nos abençoe, seja um colaborador dos nossos projetos. Estamos iniciando a nossa comunidade aqui na cidade de Andirá, nossa comunidade evangélica Deus Vive em Andirá. Contamos com sua oferta de amor, de carinho. Nos abençoe, para que cada vez mais pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Shalom Adonai, tenha uma ótima semana. Semana que vem nós prosseguimos com o nosso Unidos em Fé e Conhecimento. Amém.